Eleições 2026. Em 4 de outubro, os baianos vão às urnas e voto consciente se constrói com sociedade bem informada. Começa agora mais uma sabatina com os candidatos ao governo do estado. Este ano, com um novo formato. Além da apresentação do mediador Pablo Reis, a entrevista conta com a participação de jornalistas da Aratu e de outros veículos. Para ilustrar as respostas e detalhar melhor alguns temas, o candidato pode mostrar quadros explicativos no telão do nosso estúdio. As regras de utilização do material foram definidas em reunião com os representantes das campanhas. Os temas são escolhidos pelo próprio candidato e, durante a sabatina, ele tem o direito de apresentar um total de 8 slides. Na abertura do programa, o mediador Pablo Reis faz a primeira pergunta. Depois, abre espaço para as questões da nossa bancada de jornalistas. Cada um vai ter 30 segundos para perguntar. Um dos colegas pode fazer algum comentário, intervenção, desdobrar o assunto em pauta, desde que sinalize para o mediador no momento adequado. E esta participação também será em, no máximo, 30 segundos. No segundo bloco, nova rodada de perguntas e antes do fim do programa, o candidato vai ter 2 minutos para as considerações finais. Eleições 2026. Escolha Aratu e confie. Seguindo a legislação eleitoral, a nossa sabatina tem como convidados os candidatos de partidos que têm representação no Congresso Nacional. Entre eles, o convidado de hoje, que é do Partido dos Trabalhadores. Estou falando do candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues. Seja bem-vindo, candidato. Boa tarde, Pablo. Prazer muito grande. Prazer estar com o senhor aqui. As regras dessa sabatina são justamente para motivar a discussão de propostas para todos os baianos e para garantir uma representação de muitos pensamentos e de várias demandas da sociedade. Temos vários profissionais para me ajudar nessa sabatina. Entre eles, o primeiro, que é o titular do horário, que é Marcelo Castro, apresentador do Alô Juca. Ele faz a primeira pergunta. Seja bem-vindo de novo, Marcelo. Um abraço, bom estar Pablo, com você aqui. 30 segundos para seu questionamento. Boa tarde, governador. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo certinho? Governador, eu tenho recebido muitas mensagens, principalmente de policiais, né, que 100% acompanham o Alô Juca, o nosso dia a dia, sobre o Planserve. Muitas mensagens que eles estão com dificuldade para atendimento em Salvador, região metropolitana. Muitos hospitais não estão mais atendendo o Planserve. E eles reclamam. Juca, pergunta ao governador sobre o Planserve. O que é que o senhor pode fazer para melhorar esse plano, que não tem inadimplência, né, governador? Que é o plano do servidor público aqui da Bahia. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, eu quero, inclusive, Pablo, saudar a você, a toda a TV Aratu e aos jornalistas e a você que está nos ouvindo. Juca, nós temos o maior plano de atendimento ao servidor público do Brasil. O Planserve hoje suporta uma carga de 500 mil de servidores, entre os servidores e os seus dependentes. Então nós temos para suportar uma demanda de 500 mil pessoas, realmente é um plano que tem sucesso, já mostrou que é bom. É claro que a gente sempre precisa melhorar. Essa pergunta sua, eu quero me dirigir aos profissionais da segurança pública. Eu encomendei à SAEB, que é quem coordena o Planserve, se nós temos condições de fazermos uma adaptação ao plano para melhor atender, principalmente aos servidores públicos da área de segurança pública, até por conta do risco e da condição de trabalho deles. Está sendo feito um estudo para ver quais são as condições, mas, na verdade, Juca, o que nós temos que enfrentar é muito mais o interior do que a capital ou cidades grandes. Você chega em Feira de Santana, Conquista, Juazeiro, você encontra uma quantidade de clínicas, de hospitais, que é possível você contratualizar os serviços para oferecer aos servidores públicos. O ruim é quando uma região é desprovida desses serviços, que aí o mercado tem que encontrar saída não só para o Planserve, mas normalmente eles atendem os serviços particulares e o Planserve é também mais um dos serviços que eles atendem. Não há exclusividade, possivelmente por conta da demanda existente. Então, nós estamos fazendo um estudo para, além dos atrativos, vermos como é que a gente garante, até porque o Estado banca parte significativa, a gente subsidia principalmente os custos entre os servidores
e os dependentes. Tá bom, agradeço. Eu que agradeço. Um abraço. Parabéns. Obrigado, Marcelo, pela contribuição. Você volta amanhã de novo, 13h. A gente está colado no Alô Juca e eu tenho também a satisfação de receber outros colegas profissionais renomados. Já estão conosco aqui, Levi Vasconcelos, nosso decano do Jornal à Tarde, e também de outras mídias, outros veículos digitais. Luane Ribeiro, minha colega apresentadora do Linha de Frente da Rádio Antena 1 a 100.1. João Pedro Pitombo, repórter especial da Folha de São Paulo. E Maurício Leiro, que é editor de política do site Bahia Notícias. E também meu colega na Antena 1, no programa Bahia Notícias no Ar, sempre a partir das 7 da manhã. Eu vou fazer a minha pergunta de abertura para o candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues e é sobre empréstimos. Candidato, a oposição ao senhor na Assembleia Legislativa alega que o senhor tomou como empréstimo 24 operações de crédito, totalizando 32 bilhões e 200 milhões de reais. Para o público ter uma noção, isso equivale a quase 3 pontes Salvador e Itaparica. A pergunta é o seguinte: para que esse dinheiro está sendo empregado e se isso pode representar algum tipo de endividamento do Estado e, sobretudo, em próximas gestões, candidato? Pablo, nós temos o Estado da Bahia com uma Secretaria de Fazenda que coordena um trabalho de rigor fiscal muito, rigoroso. Nós temos, por exemplo, a situação nossa de capacidade de pagamento, que quem avalia é o Ministério da Economia ou da Fazenda, colocando a gente em boas condições da saúde financeira entre os estados. Nós estamos entre os primeiros na condição avaliativa de capacidade de pagamento. Segundo, nós, volta e meia, vocês manifestam aqui na comunicação, a Bahia se destacando entre os 2 ou 3 estados que mais investe no Brasil. Então, nós temos a condição de afirmar que mesmo São Paulo tendo uma receita muito grande, a gente acaba sendo o estado de destaque. Agora, é claro, a receita estadual, a Bahia é o 16º estado em arrecadação, em receita. Somos um estado pobre? Nós somos, entre os 27 estados, a Bahia se coloca na 16ª posição de arrecadação. Não tem como a gente governar, fazer investimentos, sem que a gente recorra ao empréstimo. Como tem uma boa capacidade de pagamento, acaba favorecendo naturalmente a rapidez disso. E quero, por último, Pablo, dizer que nós temos apresentado o resultado disso das ações. São 15 hospitais novos entregues. Nós temos mais 8 novos hospitais sendo construídos do Estado, mais em torno de 14 ou 15 hospitais municipais que o Estado cofinancia, às vezes constrói, como é o caso de Gandu, como é o caso do município de Maracás. São hospitais municipais que nós estamos construindo para que a gente possa fortalecer e ampliar a rede de atendimento. Então, eu tenho muita tranquilidade, agradeço à Assembleia Legislativa, inclusive muitas das votações dessas aí, a própria oposição fez parte de uma aprovação, o que significa que é muito claro, todos os pedidos de empréstimo, Pablo, o secretário Manuel Vitório se dirige, ou de planejamento, se dirige à Assembleia para poder traduzir, explicar quais são os interesses, e eu quero naturalmente dizer que se nós hoje temos essa facilidade de captação de dinheiro com o presidente Lula, o Rui não teve essa facilidade com o governo Bolsonaro. Foram travadas as portas e, por conta disso, ficou naturalmente um conjunto de ações que não foram realizadas por falta de investimento do governo federal aqui na Bahia. O candidato Jerônimo Rodrigues conosco aqui na Sabatina, lembrando que também estamos ao vivo, agradecendo aos milhões de baianos no canal 4.1 e também aos milhares que estão acompanhando no YouTube da TV Aratu. O nosso convidado hoje é o candidato Jerônimo Rodrigues e agora teremos a satisfação de ouvir a pergunta do outro convidado especial, que é Levi Vasconcelos, jornalista com mais de 40 anos de trajetória no jornalismo baiano. Seja bem-vindo, o palco é seu, Levi. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado, Pablo. Eu queria estar estreando agora. Mas sua experiência é bem aproveitada. 30 segundos, Levi. Ô, Jerônimo, a audiência aqui dele da TV Aratu está muito grande. A campanha está começando, estamos a 60 dias da eleição. E essa iniciativa é pioneira. Tem muita gente aqui que sabia que você viria hoje aqui. Tanto é que me instigou
a lhe perguntar, especialmente o pessoal da ilha lá de Itaparica. Bem. Eles dizem que muita gente que não acreditava na ponte já passou a acreditar, tem lá uma movimentação muito grande ali, Mar Grande e tal, e eles dizem que se fala na ponte, e não se fala nada de abastecimento de água e saneamento para a ilha. O que é que você teria para dizer sobre isso? Levi, é um tema que ficou na história nossa como um tema que não aconteceria. Não foi a partir de Wagner, antes já tinha esse desejo. Quem é da ilha ou quem é da região do Recôncavo precisa dar uma volta grande por conta da distância entre a ilha e Salvador. Então a promessa ficou praticamente quase impossível. E nós agora conseguimos tirar do papel. É um projeto caro, no sentido do valor financeiro, mas valioso no papel dele de conectar as economias. A economia de Salvador, região metropolitana, não pode afastar a ilha de Itaparica, até porque é um canal de comunicação. Você tem razão. Nós estamos com 2 canteiros de obras, um canteiro em Maragogipe, preparando as peças que serão utilizadas tanto nesse andaime da ponte, ou nessa passarela que vai ser construída para poder transportar material de construção e pessoal. Então, um em Maragogipe e o outro em Veracruz. Eu ontem à noite falei com a Prefeitura Municipal de Veracruz, assim como com Itaparica. E os dois municípios criaram uma estrutura para poder acompanhar a ponte. Em Veracruz, por exemplo, tem um secretário municipal da ponte. Então, mas não é só a ponte. Nós temos que trabalhar o tema da duplicação, da iluminação das vias, a duplicação da ponte do funil. Nós estamos fazendo, no projeto que é no SVO, no Sistema Viário Oeste, pega a ação desde ali o cruzamento da 242 com a 116 ali, quem vem de Itaberaba, para poder cortar Castro Alves, Sapeaçu, Santo Antônio de Jesus. Então vai ter uma agenda que vai além da ponte. E eu quero me comprometer aqui, Levi, eu sei da responsabilidade nossa, que não é só a ponte. O Lula, quando tivemos juntos apresentando a ele o canteiro de obras, ele mesmo disse, nós temos que cuidar com a invasão imobiliária para que não desrespeite a cultura e o local da ilha. Então me comprometo aqui, nós vamos ter que fazer um plano arrojado, tanto para Itaparica quanto para Veracruz, mas também para Nazaré, para Aratuí, para os municípios do entorno, que precisarão de receber investimento. Nós já estamos fazendo, por exemplo, nós temos escolas novas daquele padrão em Itaparica, vamos fazer em Veracruz. Temos ampliado o Hospital Estadual de Itaparica, então o hospital pronto para poder receber. É possível que depois se amplie mais a rede de unidade básica de saúde, tanto em Veracruz quanto em Itaparica. E eu também concordo que temos que fazer a conclusão da completude, tanto de esgotamento sanitário quanto fornecimento de água e de energia, para que a ilha se prepare sob os aspectos necessários para o turismo, para o comércio. Então fica aqui o meu compromisso, teremos um plano de acompanhamento para os investimentos nesses 2 municípios, para no entorno da região. E começa quando essa duplicação, inclusive da ponte e tal? Olha, nós não vamos esperar a ponte acontecer, a ponte Salvador-Itaparica. Essas ações já começarão a acontecer, até o final do ano nós já teremos a duplicação da ponte do funil iniciada, a própria duplicação da 001, que é a BA, e também de uma BR que sai do cruzamento da 242 com a 116, sentido Castro Alves, Santo Antônio de Jesus. Ok. Obrigado, Levi. Obrigado, Levi. Obrigado, candidato. 1h14, estamos ao vivo. Você também pode participar mandando sua sugestão de pergunta pelo Instagram, @TVAratu. Tem um card lá. Escreve no comentário como você gostaria de se comunicar com o candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues. Agora eu convido para nosso palco a jornalista, apresentadora do Linha de Frente da Rádio Antena 1 100.1, Luane Ribeiro. É com você, Luane. Muito obrigado por sua presença. 30 segundos para a pergunta, Luane. Candidato, no projeto cujo o senhor está apresentando para as eleições esse ano, tem os 13 compromissos para a Bahia. No segundo tópico é apresentado a criação da Política Estadual do Cuidado. O que seria essa política e por que não foi implementada em seu primeiro mandato? Nós estamos falando de implantação, Luane, fortalecimento das agendas de cuidado. Cada hospital criado, construído ou ampliado é uma política do cuidado.
Cada equipamentos para cuidar das pessoas com deficiência é uma agenda de cuidado. Cada escola de tempo integral, ou da rede estadual, da rede municipal, é uma agenda do cuidado. Já que você tocou num documento cadastrado no registro da nossa chapa no TRE, nós cadastramos ali os 13 pontos orientadores, mas nós também haveremos de incorporar ali, dentro do prazo legal que o TRE exige, as propostas que é o nosso programa de governo, que nós fizemos diferente do meu opositor. Eu percorri os 27 territórios de identidade, fazendo uma escuta, fazendo as agendas, as plenárias de encontros para o futuro, chamado PGP, Programa de Governo Participativo. E eu, no domingo agora, eu voltei de São Paulo, da convenção do presidente Lula, e fiquei até 1 da manhã lendo, corrigindo, acrescentando esses 13 pontos, diferente do meu opositor, que pelo que eu vi, uma colega de vocês, Mônica Bergamo, utilizou-se da ferramenta de inteligência artificial para construir. Aliás, não é novidade. Ele também fez uma dinâmica de que não quer abraçar o povo, que ele quer fazer a foto. Ele criou um programa que as pessoas têm a imagem dele e acrescenta a imagem da pessoa se afastando. Quanto mais eu abraço, mais eu quero acolher. E esse meu abraço é justamente o cuidado que eu quero transmitir no meu segundo governo. Eu tenho uma preocupação e ouvi muito. No primeiro governo meu, Luane, eu tratei muito do tema da fome. E nós enfrentamos o tema da fome. Resolveu tudo? Não. Enquanto tiver uma pessoa, um baiano, uma baiana, passando fome ou com dificuldade da segurança alimentar e nutricional, nós não baixaremos a bandeira. Nesse segundo mandato, nós estamos falando do cuidado sobre os diversos aspectos. Eu quero muito, o Lula tem batido muito no tema da terceira idade, as pessoas idosas. Eu também acrescento aí as pessoas com deficiência, os autistas, mas além destas pessoas, nós temos que fazer uma agenda com a assistência social. Eu que me sinto um governador do SUAS, eu quero muito amparar, pegar na mão dos prefeitos e secretários municipais de assistência social e dizer assim, olha, nós queremos ajudar as pessoas que cuidam, cuidar de quem cuida. Então, se alguém tem uma pessoa em casa, uma idosa, uma pessoa com deficiência, um autista, essas pessoas precisam de um amparo. É isso que eu quero trabalhar, ajudando naturalmente os municípios nessa missão. E o que os baianos podem esperar do seu plano de governo dessa eleição de 2026? Então, nesse foco do cuidado, é uma agenda intensa, é uma agenda forte. O cuidado diz respeito ao cuidado com os animais, ao cuidado com o meio ambiente, ao cuidado com os trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos em um momento muito especial que o Brasil supera as dificuldades com o desemprego, com a inflação. A Bahia também tem que pensar assim, gerando emprego, atraindo empresas, fortalecendo a indústria nossa. Eu desejo muito, Luane, que a gente possa ver, por exemplo, as nossas amêndoas de cacau, que são exportadas da Bahia e voltam em forma de chocolate. Eu também quero fortalecer para que a Bahia tenha um potencial de industrialização, por exemplo, do cacau, e a gente possa não só vender amêndoa, mas também vender chocolate. Eu quero muito que o agro, por exemplo, a ABAPA, que é uma associação dos produtores da Bahia de algodão, que a gente possa pensar uma estratégia de, ao invés de vender a pluma do algodão, meu desejo é ver o Oeste, a Bahia, exportar linha, exportar tecido, ao invés de a gente exportar o caroço do algodão ou algo do tipo, nós temos que exportar, além disso, a pluma, exportar linhas e tecidos. Obrigada, candidato. Obrigado, Luane. Obrigado, candidato. A gente está ao vivo aqui na TV Aratu, no canal 4.1 e também nas redes sociais da TV Aratu. Já muita gente participando, sobretudo no Instagram, @TV Aratu, mandando sugestões de perguntas. O candidato à reeleição, o governador Jerônimo Rodrigues, estará conosco até 2 horas da tarde. Esse é o tempo da sabatina, com a participação dos meus colegas jornalistas. Agora, João Pedro Pitombo, repórter especial da Folha de São Paulo, é convidado para fazer o questionamento. Pitombo, a pergunta é sua, Pitombo. Olá, João, tudo bom? Boa tarde, governador. Nós já temos agora 9 meses do início das investigações relacionadas ao Banco Master, né? E a Bahia é um dos poucos estados que ainda não fez uma revisão ou uma repactuação dos contratos relacionados ao crédito cesta, né? É um produto cartão de benefícios, da qual o banco tem uma exclusividade e que também tem juros praticados acima
acima dos praticados no mercado, né? Eu queria saber o porquê do governo estar demorando tanto para se debruçar sobre esse contrato, se já tem um prazo para essa revisão ou rompimento do contrato. João, primeiro que essa exclusividade já não é mais verdadeira, já existem outras possibilidades, até porque eu tenho a compreensão, enquanto servidor público que sou, que na medida que a gente possa tomar algum empréstimo, eu tenho que escolher a minha instituição para a tomada de empréstimo. Tá? É facultativo, pode ser facultativo dentro de um limite. Então, nós estamos debruçados com a PGE para vermos quais são os direcionamentos que temos que fazer. Até agora, nós estamos cumprindo tudo que a lei determina. É o que me orienta nas minhas ações. A Justiça não determinou em momento algum que nós fizéssemos isso. O que nós estamos fazendo é cumprindo a liquidação do banco, veio com a carta de orientação e determinação, nós estamos cumprindo. Os repasses que nós fizemos não é repasse público, é repasse do consignado, dinheiro do servidor com que ele tomou o empréstimo. Então, o que nós temos que fazer, João, ao longo dos tempos agora, é a gente poder procurar uma agenda para que os servidores públicos possam ter a liberdade da escolha dos seus consignados, mas dentro de uma responsabilidade que a gente não possa colocá-lo em situação de dificuldade financeira. Bom, eu espero que a Justiça possa fechar esse ciclo. Nós estamos sempre à disposição. Constantemente a Justiça ou a Polícia Federal pede documento, a gente encaminha. Tem muita tranquilidade no nosso campo de governo sobre o que nós estamos fazendo a partir de 23 em diante. O senhor não acha que o governo poderia ter uma postura mais proativa em relação a esse tema? Eu cito como, por exemplo, o presidente Lula, assim que o senador Jacques Wagner foi alvo de uma das operações, ele afastou o senador da liderança do governo no Senado. No entanto, o senhor não teve a mesma postura em relação ao secretário de Meio Ambiente, Eduardo Sodré, que também é investigado na mesma operação. Eu queria entender do senhor se não seria mais prudente o secretário se afastar nesse momento, até para poder se defender enquanto as investigações estão ocorrendo. João, conversei com o secretário, ele foi citado. Não tem nada judicializado que o impeça de poder praticar a sua profissão enquanto um agente nosso do desenvolvimento e fortalecimento do meio ambiente. Portanto, eu estou ainda dentro da agenda da ética. No campo da ética, ele não foi julgado, está respondendo às questões exigidas pela Justiça. Aguardemos para ver o que pode acontecer. Obrigado. Eu que agradeço, João. Obrigado, João Pedro Pitombo. Obrigado ao candidato Jerônimo Rodrigues. Agora quem vem até o palco é o editor de política do Bahia Notícias e apresentador da Rádio Antena 1, a 100.1 FM, Maurício Leiro. Leiro, seja bem-vindo novamente. É com você, 30 segundos. 2 vezes na semana, né, Leiro? Um abraço. Candidato, eu queria falar um pouquinho sobre segurança pública. O senhor foi o responsável pela implementação das câmeras corporais no fardamento da Polícia Militar, lá em maio de 2024, e depois disso a gente ainda presenciou alguns fatos e alguns crimes, obviamente, que de certa forma acabam criando uma suspeita frente à atuação da Polícia Militar. Eu queria saber do senhor como é que tem sido feita a estratégia para a colocação dessas câmeras e se de fato as imagens que estão sendo armazenadas não podem explicar crimes, como por exemplo da última semana, o que aconteceu em São Cristóvão, o Léo Lanches, e que acabou abalando uma comunidade inteira. Obrigado, Leiro. Eu também me consterno com a família do Léo Leiro. Me coloquei à disposição para que tanto a Secretaria de Segurança Pública quanto Justiça e Direitos Humanos possa acompanhar os passos da família, dar todo o apoio a elas que são vítimas da violência. E determinei ao secretário Marcelo que pudesse acompanhar passo a passo, entregando à Justiça todas as informações necessárias. Então, cada caso que acontece, eu na condição de pai, na condição de professor e como governador, eu não passo a mão na cabeça. Os extremos não servem para nós. Nem uma polícia que não dê conta do seu papel, da força do Estado, nem uma polícia que possa entrar no extremo, no exagero e fazer ações fora de um padrão do conceito de um servidor público. Então, nem um tanto nem outro serve para a polícia. A polícia tem que garantir a segurança das pessoas e não ameaçá-la ou ser um tipo de ameaça. Sobre as câmeras, Leiro, em 24 a gente conseguiu ali destravar um programa que tinha com o governo federal, ainda era o ministro Flávio Dino, constantes agendas, conseguimos trazer as câmeras, ampliamos a compra por aqui, ainda está na nossa meta
a compra para ampliar essas quantidades. Quero dizer a você, telespectador, que está nos acompanhando aqui, as imagens guardadas das câmeras corporais, eu não tenho acesso, não são imagens do governador, são imagens que servirão à justiça. E a todo momento, ou a qualquer momento que a justiça carecer, precisar dessas imagens, elas têm que estar disponíveis para poder tomar qualquer decisão. Ou a decisão de punição de um policial que exagera, ou garantir à justiça que ele não exagerou naquele fato e, portanto, essas imagens estão guardadas a serviço da justiça. Depois, sobre a distribuição dessas câmeras que você perguntou. Houve um critério, inclusive o Ministério Público acompanha isso, volta e meia o Ministério Público cobra, aperta, é papel do Ministério Público esse alinhamento, e foram feitas a partir de áreas, digamos assim, mais violentadas, de tropas que têm um exercício, digamos assim, mais arriscados ou, às vezes, com um público mais estratégico. Quando você fala, por exemplo, olha, o pelotão que cuida, o comando que cuida da ronda escolar, requer que, por tratar de adolescentes, de jovens, que o policial seja monitorado para que tanto ele possa ser protegido quanto o público. Então, existem algumas áreas de atuação da polícia que, pelos critérios determinados, inclusive em parceria com o Ministério da Justiça, nós aplicamos as câmeras. O meu desejo é que a gente possa continuar comprando mais câmeras, porque tanto ajuda o policial a se defender, o policial que anda na linha, que atua na ética, não tem o que temer dela. E aqueles que, porventura, cometam um exagero, a justiça vai fazer por onde aquele responder o seu processo. Eu não acredito, Leiro, eu tenho dito isso, é uma tese minha, que nenhum policial ele saia de manhã antes de se arrumar, mirando que vai matar alguém, que vai tirar a vida de alguém. Eu penso assim. Mas se acontecer, ele precisa responder. Até que ponto a culpabilidade ou um excesso, um exagero, tirou a vida de alguém, portanto, e se o fez, a justiça tem que tratar. Obrigado, Leiro, pela pergunta. Obrigado ao candidato pela resposta. A gente vai iniciar agora a segunda rodada de perguntas e respostas. Eu vou fazer novamente o início com um questionamento ao governador candidato à reeleição. Candidato, o seu plano de governo tem citando na parte de segurança pública a possibilidade de construção de presídios de segurança máxima em conjunto com o governo federal. Há pouco a gente teve um episódio lamentável em Eunápolis, no conjunto penal de Eunápolis, que resultou na fuga de 16 detentos. Inclusive, a justiça agora está atuando, identificando quem pode ter facilitado e prendendo. Até a diretora do presídio foi presa. O questionamento sobre isso é: os estados hoje têm condição de manter presídios de segurança máxima? Dependem exclusivamente da ajuda do governo federal? E qual a avaliação que o senhor faz sobre esse episódio da fuga em Eunápolis? Ô Pablo, de imediato foram tomadas decisões de afastar as pessoas envolvidas, entregues à justiça, e até hoje tem pessoas presas ou respondendo sobre aquele acontecido. Tá? E o pedido ao secretário da Ação Prisional que a gente tenha que cumprir esse regramento, não facilitar que o crime ou crime organizado ou qualquer tipo de crime perpetue-se no presídio atuando de lá de dentro. Esse é um aspecto. O outro é que a Bahia, nós somos uma referência no quantitativo de pessoas presas por capacidade de presídios. Precisamos melhorar, é claro, mas hoje, em relação a outros estados, nós somos uma referência. Inclusive, no nosso projeto de ressocialização. Portanto, nós sabemos que temos feito muito, mas eu também entendo que nós temos que fazer muito, muito. O uso de tecnologia para coibir o uso de celulares ou entrada de material. Volta e meia vocês veem a operação da polícia, a Secretaria de Ações Prisionais, em parceria com a Polícia Federal, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Civil, fazendo investimentos de operações dentro dos presídios. E está escrito no meu programa, inicialmente nos princípios, que eu conversei com o presidente Lula, nessa última agenda que ele teve aqui no domingo da nossa convenção. Eu entreguei um documento a ele com as nossas propostas de programa de governo, e uma das ações, a primeira ali, é a segurança pública.
Ali nós pedimos a ele a criação da Secretaria, do Ministério Nacional de Segurança Pública, para que a gente possa criar um sistema, como temos no SUS, temos um SUSP. O SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, está no Congresso Federal, espero que o Congresso possa aprová-lo para nos dar a força que o SUS tem, o SUSP também ter, e eu escrevo ali o desejo nosso de termos na Bahia um presídio de segurança máxima. Nós havíamos oferecido, Pablo, o de Brumado, para que ele pudesse vir a ser coordenado pelo governo federal, ainda com Flávio Dino, foi a conversa, com Lewandowski depois, para que a gente pudesse ter na Bahia esses presos oriundos do crime organizado nas operações nossas, possa ter um local de presídio no regime de segurança máxima. Então, vou continuar fazendo isso para que a Bahia tenha aqui no estado um presídio de segurança máxima. Só para complementar, aproveitando que o senhor mencionou o Sistema Único de Segurança Pública proposto pelo governo, ainda pelo ministro Ricardo Lewandowski, o senhor fez parte daquela famosa reunião de governadores com o presidente da República, em que o então governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se levantou e disse que isso tiraria a autonomia no combate ao crime organizado pelos estados. O senhor tem alguma parcela de realidade nessa possibilidade de tirar a autonomia? E qual a avaliação que o senhor faz sobre aquela atitude de Ronaldo Caiado? Olha, eu não compartilho do ex-governador Ronaldo Caiado. Eu entendo que o SUS não tira a força do Estado, o Sistema Único de Saúde. Pelo contrário, às vezes até coloca demais, tá? O SUS organiza quais são as ações do município, do Estado e da União. Um SUSP também tem que ter. O município tem responsabilidade, Pablo? Claro que tem. Quando o município contrata guardas municipais, quando o município ilumina os bairros, quando o município faz quebra-mola de acordo com um plano municipal de segurança pública, isso fortalece e ajuda a segurança pública como um todo. Quando o município, que não é o caso de Salvador, o prefeito e o ex-prefeito não fez isso, ocupa o território com escolas, com creche, com hospitais, com quadra. Isso, quando o território é ocupado dessa forma, se disputa com o crime organizado que vê o território bem ocupado. Quando o município não tem nos seus bairros, na sua periferia, espaços como estes, mesmo tendo polícia, mesmo tendo ronda, se torna mais difícil. Por isso, eu acredito que esse Sistema Único de Segurança Pública nos dará uma ajuda muito forte, vai organizar, inclusive, a distribuição de orçamento para que a União possa, como faz com o SUS, como faz com a educação, tem lá o papel e qual é o repasse da União para os municípios e para o Estado. Eu não me sinto assim, pelo contrário, eu acho muito conveniente a União tomar a iniciativa de criar um Sistema Único de Segurança Pública e, naquele momento, o ex-governador já estava fazendo um lançamento de sua campanha, trazendo para o palco uma imagem de pré-candidato. E naquele momento, o presidente Lula deu uma boa resposta a ele. Caiado veio aqui para dar aula de segurança pública, mas o Estado de Goiás naquele momento não estava com os bons indicadores para ele poder chegar com aquela arrogância toda. Candidato Jerônimo Rodrigues está conosco aqui na Sabatina. Agora eu passo a bola para Levi Vasconcelos. Chega ao palco o nosso veterano jornalista Levi Vasconcelos, também colunista no Jornal à Tarde. Aliás, eu gosto de me informar pela coluna de Levi Vasconcelos. 30 segundos. Pablo, eu quero ser estreante. Ô Jerônimo, ainda na questão da segurança pública, da forma que hoje está configurada a coisa, os atritos nos bairros aqui de Salvador, principalmente, a polícia diz que já foi recebida a bala e o povo diz que a polícia já chega atirando. Os especialistas dizem que o correto aí é ter uma polícia que tem a inteligência da polícia, tem informações precisas para passar para a polícia, para ela já chegar do bairro sabendo a quem vai procurar. Tem algum plano no seu governo nessa direção? Olha, nós temos avançado muito, Levi, com essa questão do fortalecimento da inteligência da segurança pública. A quantidade de pessoas presas, ou seja, antecipação, prevenção para que um crime não aconteça, tem sido muito grande. A quantidade de pessoas presas ou com câmeras de reconhecimento facial ou com operações das polícias nossas tem evitado muito isso. É claro que a dimensão desse Estado acaba dificultando uma ação mais presencial.
nós tivemos em 2023 o início da construção do Bahia pela Paz. O Bahia pela Paz, Levi, é a reunião, é uma articulação de Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, sentados de 2 em 2 meses, monitorando os indicadores, planejando as ações, e nós constituímos, naqueles municípios que aparecem no anuário aparecem como mais violentos, nós pegamos pegamos 10 ou 15 municípios, né, para que a gente possa criar em cada comunidade os coletivos, e ampliando, chegando com os coletivos, primeiro, para dar uma assistência à comunidade, para dentro daquele processo também ter a ação da polícia, e poder ali começar a estudar quais são as ações que nós poderemos desdobrar sobre aquele quadro. E em alguns municípios, nós temos aí, Levi, quase 90 municípios que têm mais de 4, 5 anos sem uma morte violenta. Já tem outros que nós temos que botar mais a lupa sobre ele, e nós não temos problema de enfrentar essa situação. Nós não vamos fugir dessa situação. Nós não vamos passar a mão na cabeça de criminoso. Nós vamos, para mim, a regra máxima, eu tenho repetido e vou dizer aqui de novo, para mim o criminoso bom é aquele que está preso, entregue à justiça, buscando a ressocialização e, portanto, esse equilíbrio entre o que a polícia faz ou vai fazer e o que a comunidade pode reagir, nós temos que criar uma unidade e um ambiente favorável a isso. Mas a sensação que fica no conjunto da sociedade é que a situação só se agrava ao invés de melhorar. Você tem algum tipo de preocupação nessa linha aí? Ô Levi, o que nós estamos vendo agora nos indicadores, inclusive nesse anuário que aparece com os dados da segurança pública, tem aparecido um cenário positivo. Nós percebemos agora, para o ano de 25, redução nas mortes violentas. Por mais que a gente possa ver, tem algum calcanhar de Aquiles aí, eu acho que a violência contra a mulher, até por conta das vezes acontecer muito dentro de casa, a violência doméstica, isso vai criando cada vez mais uma dificuldade. Mas é preciso que a gente possa botar mais ronda, preparar a comunidade para que isso possa acontecer, entrar pelos currículos das escolas, garantindo que a filha ou o filho, ao ver uma situação arriscada da família, ou da sua mãe, ou da sua irmã, possa se antecipar a isso. Eu vejo com bons olhos as nossas ações tendo repercussões cotidianas no que diz respeito às operações. Nós temos feito operações, final de semana mesmo, a operação no Porto, você acompanhou, chegamos a prender quase 1 tonelada de cocaína, além das drogas. O que não dá, Levi, a gente poder ver, é um tema muito sério para a gente ficar brincando com isso. É um tema de muita responsabilidade. Eu tenho tido uma responsabilidade muito grande de poder tratar desse tema. O meu opositor vive dizendo, eu vou botar a governadoria junto com a Secretaria de Segurança Pública. Ou ele não está lendo, ou não quer ler. A governadoria hoje faz parte, está funcionando dentro de um complexo onde está a Secretaria de Segurança Pública. Então não dá para a gente ficar usando de retórica, fazendo... E outra coisa, é bom ele explicar, porque é que ele trouxe um assessor, um consultor, um especialista de segurança pública, o ex-prefeito de Belfort Roxo, me parece o nome, do Rio de Janeiro, e essa pessoa que veio assessorá-lo na elaboração do seu plano, foi preso com armas, com material, e é presidente do partido dele lá nesse município. Então não dá para a gente ficar brincando com isso, usando das pessoas, usando de palanque político para enfrentar. Isso é um tema muito sério, eu não vou abrir mão de enfrentar esse tema como minha responsabilidade, Davi. Okay. Aí o candidato Jerônimo Rodrigues respondendo a Levi Vasconcelos. Vamos ter mais jornalistas conosco, mas, candidato, se o senhor quiser uma aguinha, ainda faltam 13 minutos para um intervalo, o senhor pode se servir da água, se tiver aí um momento de aliviar a rouquidão. Também. Fique à vontade, que bom. Agora temos Luane Ribeiro novamente. Luane, vem até o palco para fazer seu questionamento ao candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues. Luane. Candidato, na última sexta-feira, tivemos aqui em Salvador a cerimônia de mobilização nacional pelo Pacto Brasil contra o Feminicídio. Teve até a presença da primeira-dama
a senhora Janja da Silva. De acordo com dados da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública, somente entre os anos de 2024 e 2025 aconteceram 200 feminicídios aqui no estado. Como o senhor avalia as ações do seu governo no que diz respeito à proteção às mulheres e como é que vai ser daqui para frente caso venha a ser eleito? Luana, eu sou governador, mas a minha origem é de uma família de mulheres. Meu pai teve que trabalhar fora e minha mãe assumiu a chefia da casa. Os meus irmãos homens faleceram e eu acabei, na idade de adolescente em diante, só tendo irmãs, então só mulheres. Morei com elas todo o meu tempo. Agora, com minha esposa, minha companheira Tatiana, minhas sobrinhas, eu tenho uma origem muito forte na minha formação, no que diz respeito à contribuição feminina. Então eu sei muito bem o que significa uma separação drástica, uma separação que machuca, ou o título de posse de um homem se achando dono de uma mulher. Eu sei o que é isso, eu vivenciei isso nos meus dias de adolescente, de jovens, e portanto não cabe a nós homens, porque é para não imaginar que é um tema que é das mulheres. É um tema das mulheres, mas é um tema também dos homens, de nós homens. Nós temos que criar uma cultura de que nós temos que respeitar as pessoas, independente da sua sexualidade. E nesse mesmo dia, no IRDEB, nós abordamos sobre isso. Estava a ministra das Mulheres, estava a primeira-dama Janja, estava o ministro Wellington Dias, bom, fora aqui a Secretaria Estadual de Mulheres, prefeitas. E o que nós vimos ali é que, na verdade, esse extrema extrapola a cultura. O debate girou, Luane, em torno de dizer existe intencionalidade de matar a mulher só por ser mulher. Como tem, às vezes, intencionalidade de se matar negro por ser negro, ou LGBTQIA+, por ter aquela orientação sexual. Isso é um sistema impregnado que nós temos que vencer isso. É preciso que a gente possa ter polícia, ter delegacias, ter as rondas. Nós aqui saímos de uma ronda Maria da Penha para um pelotão criado para garantir isso, mais delegacias de mulheres, tanto as DEANs quanto as NEANs, para que a gente crie um ambiente de segurança. Mas é preciso também te garantir, eu tenho que investir muito isso no meu próximo governo, que é a oportunidade de geração de renda para as mulheres. Uma frente, um viés da autonomia financeira para que as mulheres não dependam de homens. E se depender, tenha lá o seu equilíbrio na sua relação. E além da funcionalidade, da questão do dinheiro, né, de dar ali a economia para aquelas mulheres, o senhor também visa a questão psicológica, porque de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a mulher que sofre violência doméstica, ela pode ter 2 vezes mais a questão da depressão. Tem sim, nós já estamos atuando dessa forma. Nós temos aqui, em parceria com o presidente Lula, uma Casa da Mulher Brasileira, aqui em Salvador. Estamos já prestes a desembaraçar uma para Feira de Santana, outra para Itabuna. Nós já temos a Casa da Mulher Baiana. Então nós temos os espaços dentro de cada núcleo da assistência social, um CRAS, um CREAS, também um ambiente de acolhimento e de acompanhamento psicológico. E nós, nos nossos hospitais, nas nossas policlínicas novas e nos nossos hospitais, tem uma ala que possa ter todo o cuidado e toda a discrição para que as mulheres violentadas elas possam ter um acolhimento e um acompanhamento psicológico para ver se ela tem a coragem de enfrentar e fazer a denúncia, ou se o Estado precisa incorporar isso e dar a garantia de vida dela. Mas a questão do psicológico é quase que diário, né? Qual a mulher que não foi assediada dentro de um ônibus, na rua, com a brincadeira de mau gosto? Tudo isso cria traumas e nós precisamos criar, naquela mesma pergunta anterior sua, da agenda do cuidado, nós temos que ter o fortalecimento do Estado brasileiro, a União, os governos de Estado e os municípios amparando essas mulheres. Obrigada, candidato. Eu que agradeço, Luane, agradecendo também a todos os milhões que estão nos assistindo em território da Bahia pelo canal 4.1
e os milhares, dezenas de milhares pelo mundo nas redes sociais e, sobretudo, no YouTube da TV Aratu. É o compromisso da Aratu em levar a sabatina, num momento importante da nossa democracia, em um horário de grande relevância e muita visibilidade para o eleitor poder tomar as melhores decisões. João Pedro Pitombo, jornalista da Folha de São Paulo, fica à vontade para fazer seu questionamento ao candidato Jerônimo Rodrigues. Governador, o senhor vai disputar a reeleição em um cenário bastante desafiador. As pesquisas têm apontado que o senhor ou está atrás ou está em empate técnico com o seu principal adversário. E é um cenário que é bastante diferente ao dos seus dois antecessores, né? O ex-governador Jacques Wagner e Rui Costa, que disputaram a reeleição tanto em 2010 como em 2018, em um cenário muito mais confortável, né? Tanto que tiveram vitórias folgadas nas urnas. Eu queria uma avaliação sua sobre esse cenário atual, se o senhor acha que isso é um desgaste natural de um grupo que está há 20 anos do poder, ou se de fato o governo do senhor deixou a desejar comparado aos seus antecessores? João, depende de quem olha a pesquisa. Quem olha a pesquisa, posso imaginar, olha, seus dados estão assim nas últimas pesquisas. Eu olho assim, mas eu também olho com um outro aspecto. No mesmo período, em 22, eu não aparecia com empate técnico. As pesquisas, inclusive pesquisas que têm mais uma relação ou um campo com a minha oposição. Então, aparecer agora, nos 2 meses úteis, como aconteceu em 22, eu estar em algumas pesquisas colado atrás, e às vezes até em algumas um pouco à frente, ou quando cola o meu nome ao nome do meu presidente Lula, isso é diferente do quadro. Outra situação, João, é que nessa convenção que você participou neste sábado aqui, a Convenção da Vitória, nós contabilizamos ali depois, com a lista de presença, quase 300 prefeitos presentes. Tá? Então isso dá um volume, e eu quero dizer aqui, nesse debate, nessa sabatina, que eu acredito em prefeito, diferente do meu opositor, que chegou a dizer que prefeito não tem voto. Inclusive é uma contradição, porque ele foi prefeito, ele tem prefeitos aliados a ele. Eu, contrariamente a ele, eu confio e gosto da relação com os ex-prefeitos, com aqueles que concorreram e não se reelegeram ou não se elegeram. Vereadores, é a base, é quem está na ponta, os deputados. Então, existe uma relação também aí, que da mesma forma que você diz, muito disputada no aspecto nacional. A todo tempo o meu opositor traz a disputa para o campo do Estado. E nós sabemos que essa eleição, como as outras, ela tem que ter um fiel para que se relacione com as eleições nacionais. O que é que aconteceu quando o Brasil escolheu o Bolsonaro? Depois disso, nós ficamos 4 anos sem investimento nas áreas. Inclusive, perdemos o Ministério da Cultura, da Agricultura, a educação foi um fracasso, a saúde se esvaziou, a segurança pública teve um desvio para pior no sentido da violência. Portanto, eu tenho clareza que a Bahia sabe que o meu opositor, além de ser bolsonarista, ele é anti-Lula. Meu opositor, ele é anti-Lula. Já prometeu uma surra no Lula. Na última vez, quando vocês entrevistaram ele, em algum momento, ele disse, olha, eu vou acompanhar o candidato que puder concorrer contra o Lula. E nós sabemos a força que o Brasil tem com Lula, um presidente que faz a defesa da soberania. O time do meu opositor, João, ele tá nos Estados Unidos, fazendo uma campanha contra o Brasil. Ao sair daqui, eu vou a uma sabatina na FIEB. Eu estive na FIEB na semana passada, discutindo com a indústria, com o agro, discutindo com o setor químico, com o setor de celulose, o que pode impactar com esse tarifaço. E tem um deputado, tem um senador rogando a Deus que ele usa um boné dos Estados Unidos. O boné que esse time, o time do meu opositor, do ex-prefeito Assemineto usa, é o boné dos Estados Unidos. É o boné do tio Sam. Não é um boné do Brasil, que por mais dificuldade que a gente encontre, é o meu país. A bandeira verde e amarela, ela é nossa. Portanto, João, é um cenário, naturalmente, toda eleição, não tem eleição fácil, mas eu estou muito convicto que o que nós vimos durante os programas de governo, o que nós vimos na convenção e a minha ida a São Paulo, o Lula reafirmou lá o desejo dessa companhia e nós teremos que correr por essa Bahia dentro,
levando o nome do presidente Lula, o nome do Jacques Wagner, do Rui Costa, dos nossos suplentes e dos deputados federais e estaduais. Mas fazendo uma análise desses 4 anos da gestão do senhor acha que falhou em alguma área? Assim, o senhor tem algum ponto de autocrítica que, caso seja reeleito, o senhor acha que precisa melhorar, que não foi bem nesses 4 anos? João, todas as áreas vai requerer de mim um avanço. Porque é o que eu posso dizer a você. Nenhum dos meus 2 antecessores, meus companheiros Rui e Wagner, nenhum entregou 15 hospitais em 3 anos e meio. Nenhum. Eu estou entregando 15 hospitais. É possível que dê tempo até o final do ano entregar mais outros. Existem outros 8 na forma. Posso dizer, está ali, Levi, tem um na Costa do Dendê, em Valença, tem um outro em Jacobina, está sendo construído em Itapetinga, hospital, maternidade e policlínica, tem um em Paulo Afonso, um em Jacobina, nós estamos falando de hospital municipal em Gandu, em Maracás. Então, essa área, por exemplo, ela precisa ser aperfeiçoada, precisa sim, mas é a parceria já com a rede municipal. Escolas, são 700 escolas, 750 escolas oferecendo o tempo integral, escolas novas, com ar-condicionado, com quadra, com campo. Estou falando também de segurança pública, os investimentos, 6 mil viaturas, 11 mil profissionais contratados nesse período de 3 anos e meio, mais 11 mil. Então, assim, precisa fazer mais? Precisa, e eu tenho essa noção que a Bahia precisa mais e vai ter mais. Obrigado. Obrigado, Pitomba. Já estamos afunilando assim em contagem regressiva para o final dessa sabatina, mas ainda há tempo de uma pergunta de Maurício Leiro, editor de política do Bahia Notícias, apresentador da Antena 1 Leiro. Governador, eu queria continuar no tema da saúde e, mais especificamente, abordar a questão da fila da regulação. O plano que o senhor acabou anexando nas plataformas digitais, ele não aborda o tema específico, o senhor já comentou que vai complementar as questões vinculadas a essa plataforma também, mas eu queria saber do senhor se, caso eleito, a fila da regulação deve ser revisitada, sendo alterado o formato de regulação, sendo acompanhado mais de perto com relação a alguma questão com critérios, até por conta do volume de investimentos que o senhor tem apontado com relação a hospitais e tudo mais. Eu queria saber se essa questão tem sido acompanhada pelo senhor. Leiro, olha, dos 2 temas, eu enfrento esse tema da regulação porque é um tema do dia a dia da gente. 80%, estou arredondando os números, 80% dos casos de pedido de atendimento para um atendimento, chamam de regulação, é atendido em 24 horas. Tá? Mas alguém que está com um problema muito grave, tem casos graves que não pega fila, é a chamada fila zero. Se alguém está com um problema cardíaco que está ali nas horas, está com dificuldade, não pega fila. Tá? E os outros 20%, 15%, eles são atendidos em 72 horas, de acordo com a situação. É uma situação que tem que se analisar cada uma. Mas a minha explicação mais clara para você, telespectador, é que, olha, eu estou entregando o Estado 6 mil vagas para atendimento hospitalar. 6 mil vagas. E estou ainda preparando esse conjunto de hospitais estaduais e municipais. O SUS, Leiro, funciona como um sistema de corpo da gente. Se uma parte do corpo não andar bem, a outra é prejudicada. No SUS é assim. Se o município não anda bem, o Estado vai ter uma sobrecarga. Então o sistema não funciona. Vou dar um exemplo para encerrar a minha explicação. O município de Feira de Santana, 700 mil habitantes, não tem um hospital. E não é um município pobre, não tem um hospital municipal. Então, se nesse momento acontecer alguém tropeçar, cair, quebrar uma perna ou desmentir um dedo, não tem um hospital ou hospitais suficientes para poder atender aquele caso. Para onde é que ele vai? Crédito Andrade. É um hospital de alta complexidade. E vai ter que ser atendido. Então, o que é que eu estou propondo aqui? E não tem arrogância, não tem não. Eu estou me comprometendo que, assim como eu estou fazendo os hospitais municipais em Gandu e em Maracás, eu me ofereço com recurso para construir hospital em Feira de Santana. Em Conquista não tem hospital municipal. Em Salvador não tem hospital suficiente. Portanto, Leiro, eu, além de fazer minha parte de governo do Estado, entendendo o SUS, eu vou continuar cofinanciando a construção de hospitais, policlínicas, UBSs, UPAs, nos municípios da Bahia.
Obrigado, candidato Leiro. Já me aproximei aqui, não foi para te expulsar, não, é porque o tempo está afunilando. A gente vai no intervalo e na volta as considerações finais do candidato Jerônimo Rodrigues. Eleições 2026, escolha Aratu e confirme. H 56 ao vivo para todo o território baiano pela TV Aratu, canal 4.1, também para todo mundo pelo YouTube da TV Aratu. A sabatina com os candidatos a governo da Bahia. O candidato Jerônimo Rodrigues está participando conosco e no sábado ele teve uma convenção no Parque de Exposições com a presença do presidente Lula. Governador, no sábado o presidente Lula mencionou muito o fato do PT estar no comando do estado há 20 anos e nunca ter conseguido vencer a prefeitura da Bahia, a prefeitura de Salvador. A pergunta é a seguinte: já estamos em campanha para 2028? O senhor tem preferência por algum candidato, possível candidato daqui a 2 anos? Ô Pablo, o chamamento do Lula para Salvador é porque ele gosta muito da Bahia e, assim como nós, amamos muito Salvador. E a gente quer ver Salvador em boas mãos. A gente quer ver o subúrbio, a gente quer ver Cajazeiras, Paripe, Brotas, Engenho Velho de Brotas em boas mãos, bem cuidado. É isso que ele está apontando. Não é só ter um prefeito ligado a nós. E foi uma convenção muito intensa. Realmente, nós ultrapassamos ali mais de 30 mil pessoas. Há quem diga que chegamos a 40, mas não é só o número, foi a energia, a qualidade da convenção, a presença do Lula. E no debate que ele fez conosco, estava claro para a gente também uma coisa, que é o cuidado que nós temos tido com Salvador. A ponte, o VLT, o metrô, o Teatro Castro Alves. Então, tudo isso diz respeito ao nosso cuidado com Salvador. A gente vai trabalhar na hora certa para cuidar de Salvador. Agora chegamos no prazo para as considerações finais do candidato Jerônimo Rodrigues. 2 minutos para o senhor falar para o público baiano, candidato. Obrigado, Pablo, a você, a Leiro, a João, a Luane e a Levi, e a você que está nos acompanhando. Parabenizar aqui a Aratu pela iniciativa dessa sabatina. Eu quero agradecer esse período inteiro que caminhei ao lado de Geraldo Júnior, tendo ali o presidente Lula, o Rui Costa, o Jacques Wagner, os 8 partidos caminhando ao nosso lado, os deputados federais, estaduais. E na próxima semana, dessa que vem a 8, nós estaremos abrindo definitivamente a campanha, dia 16, já é para valer a campanha. Eu quero me comprometer em cada canto que eu for, em cada lugar que eu for, diferente do meu opositor que quer governar a Bahia sem governar a Bahia. Chega a ser ridículo uma pessoa, um baiano ou uma baiana não conhecer caldo de cana. Pode não gostar de caldo de cana, pode não gostar, mas não pode dizer que um caldo de cana é um suco de rapadura. Isso é muito distante da nossa realidade. A gente poder ver um candidato dizer assim: eu não vou abraçar os meus pares, os meus correligionários, eu vou botar na inteligência artificial e fazer aquela imagem, sabe? Eu não sou desse tipo. Eu quero continuar cuidando da Bahia.
Pablo, sabe o que significa você ir lá no município de Ribeira do Amparo e entregar uma estrada lá para o Raspador? Você chegar ali em Itajuru, entre Itagi, Jiquié e Quara, entregar uma estrada. Então, meu papel é de continuar cuidando com a seriedade que a Bahia precisa, com a responsabilidade que nós temos que ter. Nós haveremos de continuar cuidando do Brasil com o presidente Lula e de cuidar da Bahia com esse time vencedor. Obrigado, candidato. A sabatina da Aratu termina aqui. Agradeço também aos meus colegas jornalistas. Amanhã, 13h, colado no Alô Juca, teremos mais uma rodada com o candidato Ronaldo Mansur, do PSOL. Tem programação da Aratu daqui a pouco, a partir de 6h15. Boa tarde e até mais.